Olá, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Nós estamos começando uma série e esse é o segundo vídeo da série Livre-se de Você. No vídeo anterior nós demos início, sobre da onde vem a rejeição. Se você não tá entendendo do que eu tô falando, assiste uns 3 vídeos para trás aí, você vai entender que nós vamos começar a falar sobre as coisas que acontecem no interior da nossa alma, da nossa psique, das nossas emoções. Então vamos retomar o que nós estávamos falando no último vídeo. Que pessoas feridas ferem pessoas. E é por isso que muitas vezes nós estávamos falando da barriga da mãe e citei também que você é esse bebezinho do qual nós estamos falando, né? Então, os tipos de rejeição que podem acontecer é desde quando você foi formado até hoje, até o último relacionamento que você teve, até o último emprego, muitas vezes, que você teve, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre autoridades que falaram, né, contra você, falaram alguma coisa que te feriram e que te magoaram, tá bom? Mas vamos começar do começo. Eu gostaria de citar um versículo bíblico, que é Efésios 1:4. Efésios 1:4 fala assim que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para que nós fôssemos separados e irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, independentemente se você não foi, ou se você acha que não foi um filho ou uma criança planejada, Deus está falando para você que ele já te escolheu antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, já lá na fundação do mundo. Se você acredita nisso, amém. Se você não acredita, eu te respeito, amém também. Eu não tô aqui para desrespeitar a crença de ninguém. Eu tô aqui para melhorar as pessoas que estão à minha volta, para que essas pessoas melhorem outras pessoas e assim a gente vai melhorar todo mundo à nossa volta, tá bom? Então vamos lá. As causas de rejeição, né, que um bebê sofre, por exemplo, é do tipo concepção indesejada, né, que como eu falei agora no comecinho, concepção logo após o casamento, então aquela mãe que assustou porque acabou de casar e já engravidou, ou aquela mãe que assustou porque acabou de ter um filho e já engravidou de novo. Preocupações financeiras, eu já citei no vídeo anterior. Brigas entre os pais. Medo, sabe medo, muito medo? Uma mãe muito medrosa, que tinha medo que a criança nascesse com uma formação, que nascesse sem nariz, que nascesse sem boca, que nascesse sem braço. Sabe, aquele medo atemorizante. E o medo aterrorizante, né? Atemorizante é medo mesmo. Medo aterrorizante é aquele que paralisa, que faz com que a pessoa fique acreditando só naquilo, ela não consegue mais enxergar nada, nem que alguém fale para ela que não, ela vai continuar achando que sim. É triste, mas acontece. Se você acha que a sua mãe teve intenção de te abortar, também é uma espécie de rejeição. E as crianças que viveram esses tipos de crise, muitas vezes não têm consciência disso. E mais tarde acaba desencadeando nos relacionamentos que vive com outras pessoas. Só que esse tipo de coisa é muito interessante e costuma ser fácil de saber. A não ser que muitas das pessoas de quando você nasceu não estejam mais vivas ou você não tenha mais contato. Mas é uma boa oportunidade se você tem dúvidas de como você foi formado, assim, se a sua mãe queria engravidar de você ou não,
se ela te desejou ou não, se quando ela engravidou ela assustou ou não, se ela ficou feliz, se ela ficou triste, se ela tinha muito medo, se ela conversava com você na barriga, se ela brigava muito com o seu pai, se ela brigava muito com a sua avó, com o seu avô, né? Se os seus avós rejeitaram a sua mãe por ela ter ficado grávida e ela passou essa rejeição para você. Então é muito importante que nesse momento você conheça a sua história de ventre. Por quê? Quando nós conhecemos da onde vem o problema, já é meio caminho andado para a solução desse problema. Tá certo? E a partir daí, com a consciência do problema, a gente consegue se livrar disso. Muito bem, aí você saiu da barriga da sua mãe e você se tornou um bebezinho muito fofinho e foi crescendo. E na infância, nós sabemos que a infância geralmente é um período muito cruel, né? Alguns enxergam a infância como um período muito doce e outros enxergam a infância como um período muito cruel, porque muitas vezes foi na infância que essa criança se sentiu rejeitada, foi na infância que os amiguinhos zombavam dessa criança, foi na infância que os pais não iam nas reuniões escolares, ou foi na infância que os pais se separaram e essa criança se sentiu abandonada, ou então muitas vezes foi esquecido na escola, ou muitas vezes sofreu abuso, todo tipo de abuso sexual, psicológico, né? Foi na infância que essa criança começou a achar que o pai ou a mãe tinha preferência por outro filho e não por ele, né? Ou então, a criança nasceu com deficiência e se sentia rejeitada por isso, se sentia estranha, não se sentia amada o suficiente como as outras crianças, né? Então, na infância, acontecem muitas coisas que muitas vezes os pais não dão conta, mas que fizeram para os seus filhos. Tem criança que se culpa pela separação dos pais, mas de jeito nenhum os pais se separaram por causa dessa criança, né? Teve pais que compararam você com o seu irmão ou a sua irmã, ou então criança que se sentiu rejeitada porque foi adotada, mas olha como a nossa mente quer sempre pensar pelo lado negativo e não pelo lado positivo. A criança que foi adotada, ela tem muito mais vantagens sobre a criança que nasceu biológica, da mãe biológica, porque a criança que foi adotada foi escolhida por aquela família para estar naquela família. E a criança que nasceu biologicamente daquele casal, eles não tiveram oportunidade de escolher a carinha da criança, o jeitinho da criança, né? Então, a nossa mente, ela gosta de nos sabotar, ela gosta de nos martirizar. E nós não podemos deixar a nossa mente nos enganar e nos fazer sentirmos rejeitados dessa forma, entendeu? Algum tipo de abandono que a criança sofreu, crianças que perderam os pais novos se sentem rejeitadas. Aliás, crianças que perderam os pais novos, muitas vezes elas têm uma raiva dentro delas que elas não sabem de onde vem essa raiva, e essa raiva simplesmente vem do fato de que ela tem raiva do pai ou da mãe ter morrido cedo. Mas ela não entende, não sabe lidar com esse sentimento, sabe? Então o resto da vida fica pensando, por que você me abandonou? Você não poderia ter feito isso. Então o abandono, muitas vezes, não é que o pai ou a mãe falou, eu não te quero. Às vezes houve uma separação, um rompimento, às vezes por necessidade, né? Para não passar necessidade, ou o pai ou a mãe teve que se ausentar por um tempo. Então a gente não sabe o que entrou no coração dessa criança. E essa criança, que hoje é o adulto que está me assistindo, pode ter vários traumas que nem sabe de onde vem. E é por isso que a gente está aqui querendo desmistificar tudo isso, né? Então, crianças que foram rejeitadas por coleguinhas, que foram desrespeitadas,
que um sentia muito ciúme do outro, ou então que sentia muito ciúme do irmão, ou que o irmão sentia muito ciúme e queria toda a atenção do pai e da mãe para ele, e você era uma criança mais quieta, né? Ou então criança que sofreu abuso psicológico de pais que eram muito perfeccionistas, que não admitiam que essa criança fosse menos do que a expectativa que eles tiveram para essa criança. É por isso que eu digo, que eu volto a dizer, as pessoas que fizeram isso, que causaram rejeição em você quando você era criança, ou no seu cônjuge, se você percebe que ele tem esse tipo de problema, são pessoas feridas. E pessoas feridas ferem pessoas. Eu termino esse segundo vídeo da série Livre-se de Você por aqui. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a vida adulta, sobre a adolescência, namoro, casamento e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha essa série para as pessoas que você vê que tem um sofrimento que você não sabe de onde vem. Muito provavelmente elas vão descobrir e vão ser libertas nessas séries aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.